Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fazemos contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Fausto, a gente tem comentado aqui, né? Você já falou a respeito dos efeitos, né, da medida provisória 927, editada pelo governo Jair Bolsonaro. E ontem, né, saiu inclusive uma matéria da agência Repórter Brasil, em que um dos entrevistados diz o seguinte: me sinto um criminoso de sair na rua, pegar metrô, de ser um vetor. Já pensou se eu transmito o vírus para minha mãe? Então, na verdade, isso é um sentimento que muita gente, né, tem. Porque a pessoa às vezes tem que ir ao trabalho, acaba expondo, né, as pessoas, né, mesmo exercendo atividades que não são essenciais, e essa MP ainda abre brecha para que o funcionário contaminado no trabalho seja demitido. Queria que você comentasse esse aspecto e também outros dessa medida provisória, Fausto. Bem, a gente começou a falar sobre essa medida desde que ela foi publicada, né, aqui bem cedinho, ao longo dessa semana, e esse é um outro dado que a gente já tem trazido. Ontem, por exemplo, a gente falou um pouco sobre isso. Sim. Criou-se uma onda como se a medida provisória fosse só o artigo 18, ou seja, só o layoff, né, só o afastamento do contrato de trabalho, a suspensão do contrato sem a remuneração, mas a medida provisória, na verdade, ela é muito mais. Ela tem vários aspectos bem complicados, como foi falado na matéria anterior, entre elas o afastamento do movimento sindical das negociações, deixando o trabalhador à mercê do que a própria empresa coloca de um lado. Ela estabelece possibilidade de prorrogação da jornada do trabalhador da saúde, com compensação só depois de 180 dias, algo que também... ali a medida explicita a possibilidade de dobra de turno, que significa que um trabalhador pode ser obrigado a trabalhar 24 horas na hora da saúde, coisas desse tipo. E nesse caso, que é o artigo 29 da medida provisória, o que está previsto ali é que você descaracteriza a Covid-19 enquanto uma doença profissional, enquanto um acidente de trabalho, a não ser que você prove o nexo causal epidemiológico. Bem, para você comprovar o nexo causal epidemiológico, em um caso de pandemia, é muito difícil, porque é muito difícil você saber de onde o sujeito de fato contaminou. Agora, vale a pena lembrar que também a própria medida que trabalha com a questão do acidente de trabalho já discutia há muito tempo que o seu trânsito entre a sua casa e o seu trabalho faz parte desse processo. Quer dizer, se você sofre um acidente neste caminho, isso deveria ser caracterizado como acidente de trabalho. Qual a implicação, então, do artigo 29? O artigo 29, ao afastar essa possibilidade de você colocar a Covid-19 como acidente de trabalho, ela impacta na questão da estabilidade. Quando o sujeito tem um acidente de trabalho, é garantido a ele, no seu retorno ao seu posto de trabalho, um período de estabilidade, ou seja, o governo retira toda a possibilidade disso, de um lado. Se o trabalhador, por conta da doença, acaba tendo uma complicação maior e precisa ser aposentado ou afastado, faz diferença no valor da sua remuneração. E no caso mais grave, ou seja, se o trabalhador morre por conta dessa doença, a pensão que fica para a sua família é completamente diferente. A pensão por acidente de trabalho, por exemplo, ela garante para a sua família 100% da remuneração. Já no caso de uma morte comum, né? uma morte nunca é comum, mas uma morte que não está caracterizada como acidente de trabalho, o que ele vai ter é 60% só da pensão para a sua família. Então, o que a gente tem falado imagine você que é um trabalhador de serviço essencial, que coloca a sua vida em risco nesse momento, e ao colocar a sua vida em risco, a Previdência está dizendo para você que se você morrer, é muito, muito improvável que você vá conseguir manter a mesma renda para a sua família. Isso não faz o menor sentido no momento que nós estamos vivendo, quando você precisa dar mais segurança para esses trabalhadores. Agora, Glauco, o que nos assusta bastante, e em especial a partir do pronunciamento do presidente de ontem, é que há uma clara deliberação e uma opção que o mais importante neste momento são as empresas e não a vida e as pessoas. Quando, na verdade, no momento como a gente vive hoje, a gente deveria inverter esse olhar. A gente precisa garantir a vida, a segurança das pessoas, a sua capacidade e a sua possibilidade de sobrevivência,
E a partir disso, a gente vai poder rediscutir como é que as empresas vão sobreviver. Não é o contrário. Primeiro a gente coloca, não existe essa contradição. Se as pessoas sobrevivem, as empresas sobreviverão. O problema é que quando você coloca o peso do que está sendo colocado, ou seja, a impressão que está, não, o governo só ouve os empresários, só ouve um perfil de empresário, e ao ouvir só um perfil de empresário, ele vai ocupando claramente uma medida em que as empresas são mais importantes do que as pessoas. Se nós não tivermos clareza na nossa sociedade de dizer para o presidente da República, para o atual governo, que o importante são as pessoas, e a partir disso nós vamos construir políticas que, ao fortalecer, ao garantir condições mínimas de sobrevivência e de vida para essas pessoas, aí sim as empresas vão sobreviver. Nós estamos invertendo um pouco esse caminho. Quer dizer, é possível pensar outras propostas. Agora, a visão que esse governo tem é uma visão que as empresas estão acima de qualquer outra coisa. Aliás, eu ia comentar com você justamente isso, pedir a tua análise, Fausto, porque ontem no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, além das irresponsabilidades relativas à questão da saúde pública, a gente não teve, inclusive, nenhuma declaração a respeito de proteção do trabalhador. Nesse momento que as famílias têm esse temor, né, de alguém ser contaminado pelo coronavírus, agora o temor da demissão, enfim, diversos medos que vêm junto com o coronavírus e a crise econômica que já existia, a gente já estava num período de estagnação, é bom lembrar, e agora isso deve se aprofundar. O presidente fez um pronunciamento de 4 minutos e meio que não teve anúncio de nenhuma medida em relação à segurança do trabalhador. Isso é muito grave nesse contexto, não, Fausto? Não, é muito grave, e é você olhar um pouco como é que o atual governo, o que ele privilegia, né? Ou seja, a maior preocupação da fala dele de ontem é manter a economia funcionando, é manter as empresas sem que elas quebrem, ou seja, como se isso fosse possível, né? Porque quando as pessoas forem ficando doentes, quando a gente está vendo isso na Itália, quando você começar a olhar, né, o sistema de saúde tendo que escolher quem vai sobreviver e quem vai morrer, não existe a possibilidade nenhuma de que as empresas operem em normalidade. Não é assim que funciona. Você não vai obrigar os trabalhadores a entrar dentro de uma fábrica que tem alguém contaminado, sabendo que de repente isso pode levar à sua vida. Não é tão simples desse jeito, né? Tirando alguns profissionais que optam por uma escolha de carreira, que sabe que o risco é inerente, que faz parte das suas escolhas pessoais, inclusive, que está muito vinculado ao pessoal da área da saúde de um lado e de outro ao pessoal da área de segurança, por exemplo, a grande maioria dos trabalhadores, o seu trabalho é parte da sua vida, mas não é a única razão da sua vida. Eu acho que nós temos que olhar com muito cuidado para isso. Você precisa garantir os serviços essenciais, você precisa garantir segurança para esses trabalhadores, e é possível você querer construir um conjunto de medidas para melhorar essa sua segurança, inclusive maior provimento do tal dos EPIs, né, que isso não está acontecendo também onde deveria acontecer, de um lado. Agora, o presidente da República não trata disso, né? Ele está preocupado com as empresas, ele está preocupado com a economia que diz ele que vai parar de funcionar. Bem, a economia já está parada, não é que ela vai parar de funcionar. A economia vai parando por uma série de motivos que não estão necessariamente ligados a você decretar ou não o confinamento. As pessoas vão se autoconfinando e assim vão parando de comprar, e pior do que isso, elas vão perdendo a sua renda, e nesse processo de perda da sua renda, elas vão parando de consumir e as empresas vão parar de vender. Quer dizer, é muito melhor, é muito mais decente, é muito mais razoável a gente pensar em agora proteger as pessoas, proteger a vida dos trabalhadores de um lado e construir neste período aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o acordo que a gente vai fazer para como a gente vai colocar para seguir para frente. O que significa seguir para frente? É possível a gente pensar em repactuar a sociedade como um todo, em especialmente o processo de endividamento que vai acontecer nas famílias e nas empresas nesse período, e jogar isso para frente. Quer dizer, e aí as empresas não vão quebrar no período de quarentena, como o governo imagina. A possibilidade de quebra das empresas vai acontecer pós-período de quarentena, quando tudo voltar à sua normalidade. E aí que o governo e o Estado têm que atuar. Ele tem que atuar para refazer os contratos, reorganizar as dívidas, alongar esse perfil, em alguns casos perdoar essas dívidas desse período, e aí você começa uma vida. Quando você está em situação de emergência, de calamidade como nós estamos, o que a gente faz? A gente meio que paralisa o conjunto da sociedade,
E nesse processo de paralisia do conjunto da sociedade, a gente joga para frente as decisões que vão começar a partir do fim da calamidade. E é possível fazer isso, né? Desde que você garanta trabalho, garanta renda, garanta estabilidade, né? Confiança para as pessoas poderem ficar em casa de um lado, garanta renda para as famílias poderem minimamente se sustentar de outro lado, e que você, de certo modo, faça todas as medidas necessárias de salvaguardar a saúde dos trabalhadores e do cidadão em geral. Acho que essa é a nossa prioridade hoje. Se a sociedade fechar esse grande acordo, o para frente a gente vai construir. As empresas podem construir possibilidades, a gente pode construir acordos em relação às dívidas, em relação aos impostos. Agora, se continuar com essa visão, que a prioridade máxima é as empresas de um lado e de outro é a tal do controle fiscal do outro, nós não vamos sair dessa crise. E nós vamos assistir, sim, aí sim, uma crise enorme que vai se iniciar com a morte de milhares de pessoas. Fausto, infelizmente a sociedade vai ter que fazer essa repactuação, talvez prescindindo aí do governo, que não se mostra apto a liderar aí os esforços nesse sentido. Fausto, muito obrigado aqui pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Glauco.